E hoje vamos falar do desemprego que está assolando o nosso país em 2023. É, só que nós sabemos que essas coisas não acontecem assim por acaso. É preciso se analisar o mercado e verificar o que ocorre para que esse desemprego aconteça. Nós temos o desemprego estrutural, onde o mercado e alguns setores eles começam a ter áreas assim obsoletas e elas começam a deixar de existir, certo? Algumas outras áreas estão relacionadas a crises econômicas, guerra, e a gente sabe que isso acaba influenciando. Mesmo uma guerra que está acontecendo na Ucrânia, ela acaba funcionando aqui no Brasil como uma forma de desgaste da economia. Aí fora isso, nós temos o desemprego friccional, que ele acontece com pessoas que querem melhorar, são mínimas, mas procuram ter uma nova etapa. Outro fator interessante que está ocorrendo é que nós estamos no meio de uma reestruturação de automações, de tecnologia, com uma enxurrada de inteligência artificial. Muita gente não acredita, por exemplo, que alguns empregos eles vão desaparecer, mas isso já está ocorrendo. E isso ocorre porque a habilidade ou a função que era feita por uma pessoa, por um humano, está sendo substituída por uma inteligência artificial, que sai muito mais barata do que ter pessoas trabalhando, fazendo aquele serviço. Dependendo da situação, sai mais barato, mais prático, tenho menos verbas trabalhistas, menos impostos para pagar, e isso acaba ocasionando também um desemprego. Aí a pergunta que sempre fica é: como fica o mercado? Como é que ele vai ficar essa estruturação? Quais são as alternativas? Porque é fácil você vir apresentar situações e não dar soluções. Aqui no Brasil, infelizmente, nós temos uma baixa capacitação, na verdade, que seria o que? A parte teórica, educacional. As pessoas não querem se adaptar aos novos tempos. Tem avesso a querer aprender, a estudar. Essa é a verdade. Alguns poucos é que acabam fazendo isso e se destacam por isso, pelas mínimas coisas que faz, parece uma coisa assim extraordinária, mas é uma coisa normal fora. E para que se mude isso, é preciso muito investimento na educação. Por exemplo, a gente precisa de políticas econômicas para o estímulo do crescimento, estabilidade, envolvendo medidas para atrair novos negócios, novas empresas de fora, demonstrar a estabilidade financeira. Nós não temos isso hoje no Brasil. Muitas empresas fecharam e estão fechando. Saíram do mercado, saíram do Brasil por essa instabilidade no governo, por leis que mudam a toda hora. Não há a segurança jurídica no país. Então isso é complicado demais em vários setores. E para que se faça isso, faça um aquecimento na economia, é preciso da parte operacional, é preciso de emprego. Sem emprego, sem trabalho, como é que uma pessoa ela vai comprar, adquirir coisas? Pode ver que agora eles estão tentando fazer algo para a indústria automobilística. Porém, a pergunta que fica é: como é que eu vou dar um subsídio para a indústria automobilística se eu não tenho emprego no mercado? Quem é que vai comprar esses carros? Então é complicado as pessoas que defendem o governo só por defender o governo.
Ah, mas ele está dando desconto e tal. Maravilha, mas quem vai comprar o carro? Porque teoricamente o carro deveria ser popular. Só que o carro estava 80, baixou para 70. Estava 70, baixou para 60. Aí 60 é um carro popular. Ah, o cara vai comprar para fazer Uber, para pôr o carro para trabalhar. Ah, porque daí ele consegue o trabalho. Não. Uber já ele desvirtuou da função dele. Ele era para ser uma renda extra, para você levar alguém próximo do caminho e tal, para você pagar aquela gasolina do dia e tal. O cara já está trabalhando como Uber. Eu não critico isso, porque a gente precisa aqui no Brasil. Só que funciona assim. Se ele está usando aquilo como meio principal de renda dele, ele tem outros gastos. Ele tem gastos de gasolina, manutenção, etc. Tem PVA que ele paga, que ele não tem nenhum subsídio do governo para ele pagar menos, como os taxistas. Então, são situações complicadas. E aí, beleza, ele vai lá, vai comprar, só quanto que ele vai pagar de parcela? E se ele não conseguir pagar a parcela? E as pessoas esquecem que não é só simplesmente ir lá e dar o subsídio, só que, como que eu posso dizer? Precisa de crédito. Se não tiver crédito, como é que eu vou comprar o veículo? Tá me entendendo? E aí o mercado não tem crédito hoje, porque praticamente 70%, 77%, quase 80% das famílias estão endividadas, devendo com o nome sujo SPC e Serasa. E aí, como é que se consegue crédito assim? Aí vamos supor que por um milagre ele ainda consiga crédito, esses 23% aí que estão tranquilos. Como é que ele vai fazer para ele pagar? Ah, vai fazer Uber, beleza. Mas e se não der? Porque se não tem dinheiro, não tem emprego, a pessoa não está pegando Uber. Diminuiu isso também. Então as pessoas não conseguem entender, ou parece que as pessoas que estão à frente do governo não entendem que é tudo uma cadeia. Eu preciso injetar dinheiro em educação, em programas onde a pessoa vai empreender, diminuir impostos, que é o principal, que isso aquece a economia. Então o dinheiro começa a circular novamente. Preciso também, não só isso, trabalhar com subsídios para outras áreas, além de tributários, a parte de automóvel, indústria, outras indústrias, para poder aquecer esse mercado. O mercado que estava sendo aquecido de outras formas, como por exemplo compras de sites estrangeiros para venda fora, os caras estão querendo taxar. E aí, como é que fica o pessoal que estava ganhando dinheiro, que estava trabalhando com isso? Então, as alternativas que as pessoas estavam encontrando estão sendo tiradas delas para que elas arrumem um trabalho formal. Quem que está contratando? Para a empresa contratar, ela tem que estar líquida, ela tem que ter receita, as pessoas têm que estar comprando, gastando para ela poder adquirir mais funcionários, senão ela não tem intuito, não vai conseguir adquirir mais funcionários. Então veja que isso é uma cadeia. E caso aconteça do cara não conseguir pagar o financiamento, ele vai ficar sem o carro. Hoje em dia as leis mudaram, ele vai perder a CNH dele porque ele está endividado, e isso é para cobrar a dívida dele, então ele não vai conseguir fazer mais Uber, por exemplo. Aí, hoje, também mudou recentemente, eu acho que faz umas 2 ou 3 semanas, o cara pode ter o seu salário penhorado, que antes era impenhorável, para pagar dívidas até 30%. Então, caso ele esteja trabalhando, ele ainda vai ter o salário dele penhorado. E se for o cara que comprou para fazer Uber, nem Uber ele vai conseguir fazer, porque ele vai perder a CNH. Então, como é que vai ser isso? Vai tomar o carro, vai ficar endividado, porque numa brincadeira dessa, ele vai pagar uns 2 carros pro banco, ou 3, mais um, no lugar que ele financiou, porque uma parcela de um carro desse aí de 60 conto, que é o popular, não sai aí por menos de 1.500, 2.000 reais. Entendeu? Ele pode até não dar entrada, ou dar uma entrada mais baixa, que não vai influenciar em nada no financiamento dele. E aí eu pergunto, que subsídio é esse que o governo está repassando, que no final das contas
só para inglês ver, como dizem. Então isso é complicado. Trabalhar com a economia dessa forma, como estão fazendo novamente, a gente já viu como que funciona, o que que acontece e o que que isso pode acarretar para o futuro. E assim, não estou criticando o governo em si, eu estou criticando algumas medidas, porque tem outras coisas que dá para serem feitas, que vai injetar dinheiro na veia, para que fique circulando o dinheiro no nosso país. É claro que eu quero que o país dê certo, não importa o governo que está lá, desde que haja uma concorrência, que a economia circule. Porque se funciona a economia para uns, funciona para todos. E se ela não funciona para uns, também não funciona para todos. Por isso que as empresas estão saindo, estão indo para outros mercados, estão saindo do país, estão fechando. Eles vão trabalhar em outros lugares. Isso aconteceu em outros países. Países próximos aqui, que a gente pode tirar como exemplo, a Argentina foi um deles. Os caras saíram. Então eles tentaram taxar ricos, tentaram taxar iates, aviões. Os caras saíram. Foram para um lugar que não paga. Os caras sabem trabalhar com dinheiro. Eles têm as regras do jogo. É o que eu sempre falo. E toda vez que as pessoas começam a entender, saber as regras do jogo, os caras que comandam, que são donos da bola, mudam a regra do jogo. E é por isso que talvez você não consiga crescer. Você precisa entender como é que funcionam essas coisas e fazer algo para melhorar. Beleza? Esse era o nosso tema de hoje, que fala sobre o desemprego, para você entender assim um pouquinho mais do que está acontecendo no nosso país. Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários para eu saber, eu vou tentar responder o mais rápido possível. E se você ainda não me segue, me siga para mais dicas, mais assuntos relacionados ao direito, onde aqui a gente fala de forma descomplicada, como a gente está praticamente conversando agora. Isso aqui é só um bate-papo. Então, eu estou aqui só para ajudar, quero ser um farol na vida de vocês e tentar melhorar ao máximo o entendimento, abrir a cabeça de vocês. E caso vocês ainda não tenham lido, acho interessante vocês pesquisarem O Mito da Caverna de Platão. É algo que vai abrir assim a sua mente, que fala exatamente disso, que às vezes as pessoas não querem ouvir, ou porque está falando de A ou de B, ela não quer entender. Mas a questão aqui não é A ou B, a questão aqui é abrir a sua mente para novos fatores, para novos lugares, para entender um pouco de como funciona esse nosso Brasil. E a economia, porque se você entende isso, você consegue fazer qualquer coisa. O meu muito obrigado, um abraço e até a próxima. Ah, olha só, já ia me esquecendo. Se você ainda não me segue no canal e quer ficar sabendo de tudo sobre direito, aqui é o lugar. Notícias, dicas, estudo e tudo mais. Me segue.